Pessoal, alguém aqui tem medo de altura, pessoal? Quem é do meu time aqui? Eu tenho medo de altura. Vai subindo, eu vou ficando inseguro. Né? Quem é, sei lá, você sobe num prédio de 40 andares, chega na janela, o que acontece, gente? Né? Quem não tem medo nenhum, vai na montanha-russa com o maior número de luzes. Levanta a mão bem alto. Quem não tem medo nenhum, montanha-russa é fichinha para você, você vai em todas. Gente, uma salva de palmas para vocês, porque olha, e eu descobri que eu tenho uma coisa interessante, eu tenho medo por mim, e eu tenho medo pelo outro também. Alguém se sensibiliza com isso? Por exemplo, a gente está lá no alto, e aí eu vejo a Marcele, o Lorenzo, na varanda, eu fico com medo por eles. Gente, parece que não tem nenhum órgão aqui dentro. Você se identifica? Um vazio, né? Um vazio aqui dentro, aí você fala, sai daí, Marcele. Marcele, está tranquilo, Duda? Está tranquilo, 100º andar está tranquilo. Não está tranquilo, gente, né? E eu fico com medo por ela, eu tenho medo por mim e por ela. Mas eu queria testar para saber se você tem medo ou não. Eu trouxe um vídeo para a gente ver como é que você se sente olhando essas imagens aqui. Quem atravessaria essa ponte tranquilão aí? Dá um uhul. São 9 lugares de dar medo de altura. Esse aqui é na Suíça. Um túnel de grade, gente, está repreendido em nome de Jesus. Vai para casa, meu filho. Vai para casa. Agora eu acho que é na China. Pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer. Quem gosta de aventura, faz um uhul aí. Pode ir com Deus, vai com Deus, Deus te guarde. Eu vou ficar por aqui. Fala sério, o que é isso? Vamos até o terceiro. Esse é no Brasil. Cachoeira da Fumaça, acredito que seja Mato Grosso, né, gente? Tirar uma selfiezinha ali, tranquilo, né? Caiu, tá tranquilo, caiu, viu Jesus. Tá bom esse aí. Esse aí eu acho que é em Nova York, um jantar lá no céu. Gente, se você tem medo de altura, jantar com medo de altura e pronto, né? Então, se você se identifica comigo, é isso. A gente vai ver um texto onde Jesus chama 3 discípulos para subir. 3 discípulos para o alto. Está lá em Mateus 17, de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8, a passagem do Monte da Transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Vamos ler juntos, pessoal? 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Uou, né? Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. O 5 diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu filho amado, que me dá alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou e disse: levantem-se, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Pessoal, o título dessa palavra é: em 2020, suba. Em 2020, suba. Isso é profético para a sua vida. Fala o seu nome primeiro, diga assim: Duda, diga o seu nome. Agora diz esse título: em 2020,
suba. Cara, em 2020, suba. Jesus está te chamando, Jesus está te desafiando. Com Jesus não é para baixo, não é de derrota em derrota. Com Jesus é de vitória em vitória. Em 2020, suba. Deus tem mais. Interessante que Jesus os levou, né, gente? Jesus os levou. Jesus não disse, fiquem aqui que eu vou. Ou, vão na frente que eu vou ficar por aqui. Não, Jesus os toma e os leva. Com Jesus vamos fazer juntos. Como se Jesus tivesse pego eles pela mão e falado, vamos lá para cima. É isso que Jesus tem para você. Ele vai com você. Vamos subir juntos. Ele está com você de janeiro a dezembro de 2020. Ele está contigo. Vamos subir. É como se Jesus estivesse falando, tem algo que eu quero te mostrar lá em cima. Tem algo novo que eu quero fazer na sua vida. Alguém está aberto para Jesus fazer algo novo na sua vida? Vamos subir juntos, vamos, né? Em 2020, suba, gente, suba da estagnação. Talvez você chegou no final de 2019 estagnado, suba disso aí. Em 2020, suba da mesmice, suba da vida previsível, suba do peso, suba dessa dor. É hora de deixar essa dor para trás. Alguém diz amém a isso? Suba da condenação, suba da ansiedade, suba da religiosidade. Em 2020, suba. E eles chegam lá em cima, gente, acontece algo extraordinário. Jesus batendo um papo com Moisés e com Elias. Jesus numa conversa com Moisés, é tão interessante, eu trouxe aqui só para ilustrar essa conversa. Na verdade, se Pedro, Tiago e João testemunharam isso, eles foram testemunhas oculares, provavelmente eles ouviram o que estava sendo conversado ali, eles estavam ali atemorizados, mas estavam presentes no lugar. E a gente vê o apóstolo Pedro em 2 Pedro 1, dizendo sobre essa passagem, né? Para você anotar aí, é 2 Pedro 1, de 16 a 18. Anota para você depois voltar, marca aí na sua Bíblia online, ou se você está com a sua Bíblia aí, mas 2 Pedro 1, de 16 a 18, o apóstolo Pedro fala assim: porque nós não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus. A gente não inventou, não foi historinha, não foi ficção. Nós vimos com os nossos próprios olhos o seu esplendor majestoso. Pedro está falando, eu vi, com esses olhos aqui, eu vi. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. A gente acabou de ler isso. E o 18, o apóstolo Pedro fala: nós mesmos ouvimos essa voz do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Gente, Jesus, Moisés e Elias batendo um papo. Alguns autores, eles dizem que o conteúdo da conversa, o papo que estava rolando, Jesus estava falando com Moisés e Elias sobre o verdadeiro êxodo que iria acontecer em pouco tempo. Moisés ali, né, o grande libertador de Israel, que liberta Israel de um período de escravidão, e eles falavam sobre, esse é o êxodo, na verdade, simbólico, esse é o êxodo que aponta para a obra de Jesus. E naquele papo ali, Jesus, Moisés, eles... Quem gostaria de ver esse papo, gente? De ouvir esse papo? Quem já ficou numa conversa assim grande demais, que você só fica quietinho ali ouvindo a conversa? Quem já teve numa conversa assim, aquela conversa grande, né? Eu imagino a gente ouvindo ali, e alguns estudiosos dizem isso, eles falavam sobre o verdadeiro êxodo que ia acontecer, né? Se o povo de Israel foi liberto da escravidão, nós fomos libertos. Na verdade, a verdadeira libertação aconteceu com a gente, né? A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É a libertação espiritual. Você é livre do pecado, livre da morte, livre da condenação, livre do passado. Alguém é grato por isso? Esse é o verdadeiro êxodo, né? Então, interessante isso, que alguns sugerem que esse era o papo que estava rolando. Mas eu queria pensar um pouco mais fundo ainda. Por que Moisés e por que Elias, gente? Por que Moisés e por que Elias? Moisés e Elias, talvez para um judeu, sejam os dois personagens mais emblemáticos.
Você pode falar, por que não Abraão? Por que não Davi? Tem tantos personagens, né? Eu tenho certeza que você tem algum personagem favorito no Velho Testamento, né? Eu adoraria chegar no céu, conhecer Davi, conhecer Josué, mas eu fico perguntando por que Moisés e Elias têm uma simbologia aqui. Na verdade, Moisés e Elias, nesse papo, eles estavam falando amém para Jesus, eles estavam concordando com Jesus, eles estavam falando, Jesus, o verdadeiro êxodo está chegando, amém para a obra consumada, né? Então Moisés e Elias, Moisés, o cara que recebe a lei, né? Moisés representando a lei, os 10 mandamentos, e Elias representando os profetas, o cara que na verdade ouve a voz de Deus e passa para o povo. Deus não fala diretamente com ninguém na nova aliança, você entende isso? Você está comigo? Diga amém. Na velha aliança Deus não fala diretamente com o povo, Elias representando aí os profetas. Posso dizer uma coisa, gente, assim como Elias, assim como Moisés estavam ali diante de Jesus dizendo amém, o tempo da lei acabou, a velha aliança está prestes a acabar em poucos dias. Na verdade eu quero dizer amém para Jesus em 2020, você está comigo? Eu quero dizer amém para a nova aliança, eu quero dizer amém para a graça em 2020, você está comigo, gente? Cara, que seja um ano a gente está mergulhado na graça, amém. Em 2020 eu quero subir, em 2020 eu quero que seja o ano da suficiência de Jesus. Alguém recebe isso? Jesus ser o nosso único recurso, Jesus está no centro da nossa vida, Jesus ser a rocha, a base da nossa vida para 2020, se você está comigo, diga amém. Eu queria dar 2 bases, rapidamente, para 2020, tirando aqui de Moisés, de Elias, tirando dessa conversa, tirando desse cenário aqui, 2 bases para 2020, mas antes disso, fala para quem está perto de você aí, cara, 2020, vamos subir. Fala para a segunda pessoa que está perto de você aí, em 2020, vamos subir. Gente, pelo amor de Deus, tem alguma cola aqui nessa fumaça, nesse palco? Alguém está com a boca seca aqui ou só eu? Isso não acontecia lá no outro, minha boca está quase colando, orem por mim, eu estou aqui com a minha aguinha, mas vai dar tudo certo. Eu acho até que tem alguma coisa desse cimento, né? Mas a tua boca fica seca assim, chefe? Não, né? Acho que é comigo, então orem por mim, pessoal. Gente, 2 bases para 2020. 2020, vamos subir. 2020 é ano de subir. Primeiro, em 2020, suba para o favor imerecido. Em 2020, suba de Moisés para Jesus. Em 2020, suba do legalismo para o favor, da lei para a graça, da religiosidade para um relacionamento baseado na graça com Jesus. Eu queria ler aqui o que está escrito em Romanos 3, se você está com a sua Bíblia. Romanos 3, a gente vai ler do 20 ao 22. Suba para o favor imerecido. Romanos 3, do 20 ao 22. Eu estou lendo sempre na nova versão, na nova tradução viva. Ganhei essa Bíblia aqui, estou super feliz com essa Bíblia nova. Nova tradução viva. Alguém já tem? Nova tradução viva, muito legal essa Bíblia, né? Essa tradução da Bíblia. Então Romanos 3, de 20 a 22. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos falhos. Agora, o 21 diz, agora porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. 2 pontos, é o que diz o 22, presta atenção, Romanos 3, 22, somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Você diz amém a isso? A gente é declarado justo pela fé, não por obediência a leis, a ordenanças, não por obediência aos 10 mandamentos. Quem te justificou foi a obra completa de Jesus. Em 2020, suba para o favor imerecido. Gente, interessante que a gente é sempre tentado a voltar para o merecimento, né? Fala comigo assim, merecimento.
Que coisa que marca a gente, que coisa que a gente precisa se livrar e renovar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar. Merecer é mais bem visto pela cultura do que ganhar, do que receber. Alguém concorda com isso? A cultura valoriza mais quem merece, quem faz por merecer, do que quem ganha, do que quem recebe de graça. Gente, tentando merecer as coisas de Deus, a gente nunca vai conseguir. É descansando e recebendo que a gente acessa o melhor de Deus, amém? Quem está descansando aí? Quem está preparado para descansar em 2020? É descansando. O problema da meritocracia, gente, é que o homem está no centro, errando ou acertando, né? O homem está no centro. Esse é o problema da meritocracia, do fazer por merecer. O centro não é o lugar do homem, o centro é o lugar de Jesus. Suba desse sistema de autojustificação, suba de fazer para merecer, suba de se colocar no centro. Não é você que está no centro, nem as suas falhas, nem os seus acertos, é Jesus que está no centro, Ele é a tua força. Jesus é maior do que Moisés, amém, gente? E interessante é que a simbologia dos 3 nomes, Jesus chama para o Monte da Transfiguração Pedro e os irmãos, né? Tiago e João. Sabe o que significa Pedro? Pedro significa pedra. Sabe o que significa Tiago? Tiago significa suplantar, substituir. E gente, o que significa João? João significa graça. Ou seja, na simbologia desses 3 nomes, Jesus estava dizendo, a lei foi substituída, foi suplantada pela graça. Moisés estava dizendo amém para Jesus, quer dizer, chegou um novo tempo, o tempo da lei está acabando, chegou a nova aliança, amém para Jesus, é tempo de subir. 2020 é tempo do favor imerecido na tua vida, favor imerecido para as tuas conquistas. Você recebe isso? Cara, as oportunidades, o crescimento, a prosperidade, a expansão, pela graça, pelo favor imerecido, amém? Não pelo meu braço, não para você dizer, cara, foi o meu braço, foi a minha força que conquistou isso. Cara, foi Jesus que conquistou para você, você anda nos ombros de Jesus, amém? Suba para o favor imerecido. Número 2, gente, a segunda base aqui, né? O segundo ponto para 2020, quando a gente fala de subir em 2020, suba para um relacionamento com Jesus. Diz comigo isso, suba para um relacionamento com Jesus. Na verdade, suba de Elias para Jesus, né? Suba para um relacionamento. Agora eu queria que a gente fosse aqui para Hebreus 8, de 10 a 12. A gente vai ler agora Hebreus, capítulo 8, de 10 a 12. Você já sabe, né? São as cláusulas da nova aliança. Hebreus 8, 10. E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, né? Diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Vou repetir o 11, não será necessário ensinarem a seus vizinhos, a seus parentes, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Eu perdoarei a sua maldade e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga graças a Deus. Deus falando que Ele ia começar um tempo onde Ele ia colocar, na verdade, a lei dEle, a verdade dEle, no nosso coração, né? Suba para um relacionamento com Jesus. Gente, Elias aqui representa os profetas. Eu já disse, né? Elias representa alguém entre você e Deus. Quer dizer, Deus não se relaciona diretamente com você, muito menos Deus fala com você. Deus não fala com você. Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. E na verdade uma coisa que o profeta também fazia era reforçar a lei, né? O povo de Israel de forma clássica se desvia, né? E o profeta vinha lá e reforçava a lei, volta para os caminhos da lei, voltem para os mandamentos, né? Um profeta entre você e Deus, suba disso, suba para um relacionamento de você diretamente com Jesus. No tempo de Elias foi assim, hoje não é mais, gente. Nós somos livres de toda dependência, amém? Cara, você é livre de toda dependência. Olha, dependência emocional, você é livre.
Porque Jesus está te chamando para subir em 2020. Diga amém se você entende isso. Você é livre, cara, e você é livre de dependência espiritual também. Você tem direito a um relacionamento vivo com Jesus. Por causa da nova aliança, por causa do que aconteceu na obra consumada de Jesus, não tem mais ninguém entre você e Ele. Você é grato por isso? Cara, você entende? Davi não teve esse privilégio? Josué não teve esse privilégio? De não ter ninguém entre Deus e Ele? De não ter um acesso, né, um livre acesso? Nós temos esse privilégio, diga graças a Deus. Cara, você tem livre acesso. Suba para um relacionamento. Gente, não sei se você concorda comigo, mas um crente, um cristão nascido de novo, que vai atrás de profecia, precisa conhecer um pouco mais da obra consumada. Você concorda comigo? Gente, o potencial profético está dentro de você. Você vai atrás de uma profecia, o Espírito Santo está dentro de você. Gente, um cristão que vai talvez numa campanha para receber cura, gente, ele precisa conhecer um pouco mais sobre a obra consumada de Jesus. Você crê? Gente, o potencial da cura está dentro da gente. Quer dizer, Jesus mora na gente, o Espírito Santo veio habitar na gente, não tem mais ninguém entre você e Deus. Na verdade, muito mais profundo que isso, né? Você e Deus são um. Diga assim, eu sou um com Deus, sou um com Jesus. Diga, eu sou um com o Espírito Santo. Você não precisa ir para uma campanha de cura, a cura está dentro de você, é o Espírito Santo. Todo o potencial, né? A gente acha que precisa abrir esse grande presente que é a graça, né? Que é a obra de Jesus, e acessar isso. Alguém está animado para acessar isso, pessoal? Ou só eu? Gente, abrindo um parênteses aqui sobre depressão, sobre ansiedade, não sei se você já ouviu eu falar sobre isso, eu falei algumas vezes aqui nesse lugar já. Desde os 16 anos, eu enfrentei depressão, enfrentei ansiedade, síndrome do pânico. E o testemunho que eu tenho para te dizer é o seguinte: o psiquiatra me ajudou, os remédios controlados ajudaram, a terapia ajudou muito, me ajudou a olhar para as minhas origens, para a dinâmica familiar que eu cresci. Isso tudo ajudou. Na verdade, eu creio que quem está no time da ajuda, da cura, está no time de Jesus. Você concorda comigo, pessoal? Graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos psiquiatras, psicólogos, estão no time da cura, né? Mas o testemunho que eu tenho para te dizer, tudo isso me ajudou. Gente, Jesus me curou. Jesus colocou um ponto final. Jesus me deu alta, né? Então, às vezes a gente coloca assim, sabe, uma análise, uma terapia como uma ajuda. Eu não creio que Jesus precisa de ajuda. Jesus pode te curar porque Ele mora aí dentro de você, né? É legal você procurar, é legal você entender que você não está sozinho e você procurar ajuda, mas cara, o potencial da cura está dentro de você. E eu queria te animar, eu queria te levar para o dia que, na verdade, foi o último dia da minha terapia. A terapeuta olha para mim e fala: cara, você está curado, você está livre, você está de alta. E eu com um sorriso no rosto, nós dois com lágrimas nos olhos. Cara, Jesus me curou da ansiedade, dos ataques de pânico, da depressão, e eu queria ministrar isso sobre você. 2020, isso não vai te atormentar, em nome de Jesus. Em 2020 você vai entender, cara, eu vou subir, eu não dependo de nada, o potencial para ser curado já está dentro de mim. Em 2020 é ano de triunfar sobre a ansiedade. Você recebe isso, cara? Você recebe isso sobre os teus filhos? Triunfar sobre a depressão, sobre a ansiedade. Gente, os nossos adolescentes, os nossos jovens, a nova geração aqui da igreja, triunfando, gente, em Jesus. Por quê? Por quê? Por causa da obra completa, por causa de um relacionamento, né? Porque a gente pode andar com Jesus, porque Ele está presente no nosso dia a dia. Suba para um relacionamento, suba de Elias para Jesus. Eu queria te dar uma frase para você levar. Sempre que você não estiver bem esse ano, sempre que talvez a ansiedade bater a porta, né? Porque na verdade a gente tem que resistir na fé, manter firme a nossa confissão de fé, declarar, né? Eu já fui curado, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Mas eu queria te lembrar de uma coisa: sempre que você não estiver bem, leva essa frase com você. Sempre que você não estiver bem, você pode dizer assim, ó: eu posso não estar bem, mas Jesus está. Eu posso não estar bem, mas Jesus está.
Ele é a minha cura. Ele está dentro de mim, né? Jesus não está longe, Jesus está perto. Essa é a melhor declaração que você pode fazer. Jesus está bem, Ele é socorro bem presente. Ele é a minha cura, Ele é a minha suficiência. Eu tenho um relacionamento vivo com Ele. Cara, se tem algum jovem me ouvindo aqui que está enfrentou isso em 2020, no dia, sabe, que o sol desaparece, no dia que aqui dentro ferve, né, os pensamentos, talvez pensamentos até de suicídio, você fala assim: eu posso não estar bem, Jesus está. Jesus pode me ajudar, Ele é a minha cura, Ele é o meu socorro bem presente, Ele está comigo, Ele mora dentro de mim, não tem ninguém entre eu e Ele. Se Jesus está aqui, a depressão não pode estar. Cara, que confissões poderosas que você pode fazer no dia mau. Jesus está com você, Jesus está com você, Ele está, que bom que Jesus está bem, pessoal, que bom que Ele pode nos socorrer, amém, gente? Imagina se Jesus não fosse socorro bem presente. Imagina se no dia que a gente mais precisa, a gente fala: Jesus, me socorre, e Jesus falasse assim para a gente: eu não estou bem hoje. Imagina, gente, não teria esperança para a gente. Mas a Bíblia diz: Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você não está bem, corre para Ele. Ele está bem, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para estender a mão. Amém, amém. Suba para um relacionamento. Eu queria chamar a banda para a gente começar a concluir. Suba para um relacionamento. Quando Deus fala, então, esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida, né? Deus termina dizendo: a Ele ouvi. Gente, que tal a gente dar mais crédito à voz de Jesus do que qualquer outra voz em 2020, pessoal? Que tal a gente fazer exatamente o que Deus disse? Esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. Que tal em 2020 você não vê ninguém a não ser Jesus? Quem tem fé para isso, pessoal? Quem está querendo subir para esse patamar? Não vê ninguém a não ser Jesus. Quer dizer, a tua fé não está colocada sobre um homem, tua fé não está colocada sobre uma organização, a tua fé não está colocada sobre as finanças. Não, não, esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. Que tal a gente não ver ninguém a não ser Jesus? Que tal a gente não ouvir nenhuma voz que não pareça a voz de Jesus? Você está comigo? Peraí, essa voz aqui, você viu o pastor Fragalho falando sobre isso domingo, né? Que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Que tal em 2020 a gente não ouvir nenhuma voz que não seja a voz do nosso pastor? Não, 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 essa voz aqui tem mistura. Essa voz na verdade está colocando condições, né? Jesus coloca alguma condição para você receber o que Ele já deu pela graça? Nenhuma condição, você acessa pela fé. Não há condições para você acessar a tua herança em Jesus. Fala isso, não há condições. Se tem uma voz que coloca alguma condição, algum tipo de troca, algum tipo de faça para depois receber, algum tipo de obedeça para depois ter acesso, essa não é a voz de Jesus. Ele já obedeceu para você ter acesso completo. Que tal você não ouvir nenhuma voz diferente da dele? Que é uma voz de amor, que é uma voz de graça, de aceitação, de inclusão, uma voz calma, uma voz mansa, uma voz que te impulsiona. Gente, você fica desafiado para 2020? Para subir da lei, para subir ali de Moisés, da meritocracia, subir para o favor imerecido, subir para a graça, subir para a imensa provisão da graça e o dom da justiça. E 2, subir de um mediador, de alguém entre você e Deus, para um relacionamento, para saber que Jesus está dentro de você. Se Jesus está dentro de você, a depressão, a enfermidade, o desânimo, o problema em casa, a gritaria, a confusão, não pode ficar, porque você subiu para um relacionamento com Jesus. Alguém está entendendo, pessoal? Suba, em 2020, suba. Em 2020, suba para o favor, suba para o relacionamento. E eu volto a dizer, eu já vou fechar com o último pensamento aqui, mas eu volto a dizer, Jesus não está te dizendo vai, Jesus está te dizendo vamos, cara. Jesus não está falando, aí meu irmão, vai com Deus. Não, Jesus está te falando, cara, vamos em 2020, fala comigo, vamos. Fala mais alto, fala profeticamente, vamos.
Gente, será que a gente pode começar a se animar? 2020 vai ser bom demais, por um motivo só, porque Jesus vai com a gente. Aplauda isso, aplauda isso. Não é vai, ou não é vou, é vamos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é eis que estou convosco no dia bom, não, é eis que estou convosco todos os dias, no dia mau especialmente. No dia mau você precisa dizer, eu nada temerei. No dia mau você precisa dizer, as coisas podem não estar bem, mas Jesus está bem. No dia mau você precisa dizer, Ele está comigo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a nossa confissão de fé em 2020. E pessoal, para encerrar, quando os discípulos estavam ali tremendo, né, imaginando o que Jesus ia dizer. Imagina, vem uma voz do céu. Gente, alguém aqui já ouviu uma voz do céu? Cara, se teve essa experiência, show, amém, né? Mas vem uma voz do céu, né, cara, que isso? Depois aparece Moisés e Elias. Cara, vamos combinar, é uma experiência um tanto quanto amedrontadora, né? Os discípulos caem no chão tremendo. Talvez seja você agora, na entrada de 2020, seja você, tremendo no chão. Talvez seu homem interior esteja no chão, tremendo. Eles ouvem aquela voz, esse é o meu filho amado, a minha alegria, a ele ouvi. A partir daquele momento, some Moisés, some Elias, profeticamente ali Deus estava falando, acabou a lei, acabou o tempo de um mediador entre eu e o meu povo, começou a graça, é uma imagem profética, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas depois Jesus faz uma coisa, e é isso que eu queria que você levasse hoje. Presta bem atenção no que Jesus faz logo depois. Jesus toca neles, Jesus disse, se levantem, e Jesus diz, não tenham medo. 3 coisas, mas o mais interessante, o mais lindo disso é que esse verbo levantar, esse se levantem, não está no ativo, está no passivo. No original, se levantem significa, se permitam serem levantados por Jesus. Talvez você esteja falando, Duda, subir para onde, Duda? Eu não tenho força para ficar em pé. Que bom, porque não é na tua força. Se permita ser levantado pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Você entende isso? Se permita ser levantado. Se permita que a graça te levante. Teu lugar não é no chão. Na verdade, essa imagem é a graça em ação. Vamos ficar de pé, pessoal?